Fala, povo de Deus, quarto dia da nossa série O Caminho, a Verdade e a Vida, João capítulo 4. E agora é a famosa passagem de Jesus com a mulher samaritana. E vem comigo, vamos aprender um pouquinho mais da Bíblia aqui de forma rápida, mais profunda, amém? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João. E embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era necessário para Jesus passar por Samaria? Porque ele queria alcançar ali uma pessoa. E essa pessoa alcançaria uma cidade inteira. Então, se por uma pessoa Deus muda rotas, por uma pessoa Deus cria um plano e chama esse plano de necessário. Então, se você estiver passando por uma necessidade, se você precisar ser alcançado pelo Senhor, creia que Jesus vai passar pela sua cidade, pelo seu bairro, pela sua rua, vai parar na frente da sua casa, vai entrar na sua casa se você permitir e vai mudar a sua vida. Amém? Versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Diga comigo, poço. E cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, a mulher está onde? No poço, por volta de meio-dia para tirar água. Mas o interessante é que as mulheres naquela época, elas não iam ao poço por volta do meio-dia, porque essa hora o sol era muito forte, então elas iam antes. Por que essa mulher está lá no poço meio-dia então? Porque ela está se escondendo das outras, né? Nós vamos ver aqui na sequência do texto por que ela fazia isso. Mas estar meio-dia no poço significava uma vergonha para ela. Significava uma luta que ela tinha que viver. Significava até mesmo consequências ruins, de atos ruins da vida dela. Mas Jesus vai nesse lugar de consequência negativa. Jesus vai nesse lugar de vergonha. Jesus vai nesse lugar de solidão para te alcançar. Amém? Versículo 9, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então preste atenção, o judeu não se dá bem com o samaritano e homem não falava com mulher. E agora Jesus, judeu, está falando com uma mulher samaritana, né? Jesus está quebrando protocolos. Preste atenção, Jesus quebra protocolos, mas ele não quebra princípio. Em nenhum momento você vai ver Jesus pecando. Hebreus capítulo 4, versículo 15, se eu não me engano, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas em nada pecou. Tentado em tudo, Jesus sofreu tentações, mas não pecou em nada. Amém? Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então Jesus nunca quebra princípio do céu. Jesus nunca peca, mas Jesus quebra protocolos da terra. Ah, homem não fala com mulher? Jesus, homem, vai lá e fala com mulher. O judeu não se dá bem com o samaritano? Jesus vai lá e cria um relacionamento com uma mulher samaritana para salvar a vida dela. Tá entendendo? Então Jesus quebra protocolos, tá? Jesus quebra a religiosidade. Amém? Versículo 10, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde você poderia alcançar essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu, quem beber dessa água aqui, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Então Jesus está falando, essa água natural dá sede de novo. A água que eu tenho espiritual para você, mata a sua sede eternamente. Onde está a água espiritual? Está na palavra de Deus, está em Cristo Jesus. Nós recebemos dessa água
que mata a nossa sede espiritual quando nós nos relacionamos com Ele. Amém? Versículo 15, a mulher lhe disse, Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Agora Jesus vai fazer um teste com ela. Jesus muitas vezes nos testa, prova a nossa fé, prova a nossa sinceridade. E ele lhes disse, versículo 16, vá chamar o seu marido e volte. Versículo 17, porém ela respondeu, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. O homem que você vive agora não é seu marido. E você acabou de dizer a verdade. E disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar em que vocês devem adorar. E aí já vai entrar outra questão aqui. Mas o ponto é, Jesus fala, eu tenho água da vida para você. Jesus fala, a mulher fala, eu quero essa água. O Jesus então fala, vai chamar o seu marido. Ela fala, eu não tenho marido, Senhor. Jesus fala, disseste bem. Teve 5, o que tem agora não é teu, mas você não mentiu. O que tem agora não é teu. Se ela vive com uma pessoa, se ela está com um homem, e esse homem não é dela, esse homem é de quem? Esse homem é de outra. Então essa mulher já teve 5 maridos, agora ela está em adultério e Jesus está indo ao encontro dessa mulher. O porquê que essa mulher está no poço meio-dia, se escondendo das outras, com vergonha, vivendo consequências ruins, de atitudes ruins que ela teve? Porque ela está em adultério. Porque ela está com alguém que não é dela. Porque ela já teve 5 maridos. Essa mulher não consegue ser feliz na vida sentimental. Essa mulher já teve 5 maridos. Por quê? Terminou, morreram de uma forma ou de outra. São coisas ruins, repetidas que aconteceram na vida dessa mulher, pelo menos 5 vezes. Aí agora, na 6ª vez, ela toma uma atitude ainda pior e fica com alguém que não é dela. Essa mulher, ela não está só no poço tirando água. Essa mulher, ela está no fundo do poço da vida. No fundo do poço na vida sentimental. O coração dela está quebrado. A vida dela não tem perspectiva nenhuma. Mas Jesus vai de encontro a ela nessa situação de fundo do poço. Eu quero dizer que o poço, tem um vídeo aqui, um devocional aqui no canal, depois você procura lá na playlist de devocionais, o fundo do poço não é o fim. Mas eu vou falar aqui, o fundo do poço na sua vida não é o fim. Não é o fim se você se encontrar com Jesus. O fundo do poço muitas vezes é o lugar onde Jesus vai te encontrar e transformar a sua vida. Poço é lugar de encontro do noivo e da noiva. Quem é o noivo? Jesus Cristo. Quem é a noiva? A igreja. Essa mulher aqui, posteriormente, nós vamos ver no decorrer do texto que ela vai se converter. Se ela vai se converter, ela passa a ser a noiva de Cristo, certo? Então ali naquele local, naquele poço, estava acontecendo um encontro entre a noiva, a mulher, e o noivo, Jesus Cristo. Mas isso já aconteceu antes na Bíblia. Gênesis 24, Abraão envia o seu servo Eleazar para buscar uma mulher para Isaac. Sabe onde a mulher, que é Rebeca, fora encontrada? No poço. Então, a noiva de Isaac está sendo encontrada onde? No poço. Gênesis 29, Jacó, o noivo, encontra aquela que vai ser sua mulher, então passa a ser sua noiva, Raquel, no poço. Rebeca foi encontrada no poço. Raquel foi encontrada no poço. Êxodo 2, Moisés encontra Zípora, sua futura esposa, mas agora noiva, no poço. Poço é lugar do noivo se encontrar com a noiva. O fundo do poço, fazendo aqui uma analogia, uma metáfora, muitas vezes é o lugar onde o noivo, Jesus, vai te encontrar e vai transformar a sua vida. Então creia que esse fundo do poço que você está vivendo, seja em qual área da sua vida for, seja na sua vida toda, em todas as áreas, não é o fim, mas é nesse fundo do poço que Jesus vai te encontrar e vai transformar a sua vida. Sabe o que é o interessante também? Que essa mulher já teve 5 maridos, agora o que ela tem não é dela. Ela está no 6º homem, mas sabe quem transforma a vida dela? Jesus, o noivo, o 7º. O 7º, porque agora Jesus passa espiritualmente a ser o noivo dela, ou seja, é o 7º homem da vida dela. E 7 na Bíblia
significa perfeição. 7 é o número de Deus, o número de perfeição. A Bíblia dá muitos exemplos de 7. Eu vou ler alguns aqui, que eu peguei aqui na internet, rapidinho. Mas existem muitos. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Deus falou, Noé, entra na arca porque no 7º dia eu vou fazer chover. A Bíblia fala em Isaías 11 dos 7 Espíritos do Senhor, que na verdade são referência a um único Espírito, né? Mas os 7 Espíritos representam na totalidade o Espírito Santo, né? Então o 7 está presente em toda a Bíblia, né? Moisés inicia a Bíblia, Gênesis 1:1, citando 7 palavras hebraicas. João termina a Bíblia no Apocalipse citando 7 palavras também, proferidas pelos 7 trovões. Aí a Bíblia vai falar sobre 7 pares de animais limpos que deveriam entrar na arca de Noé. O primeiro homem que andou com Deus, que foi Enoque, e foi transladado ao céu, era chamado de o 7º Adão. Deus fez 7 promessas a Abraão. Isaac proferiu 7 bênçãos sobre seu filho Jacó. Abraão entregou 7 cordeiras a Abimeleque como testemunho. Jacó prostrou-se 7 vezes por terra como símbolo de humilhação a seu irmão Esaú. 7 vacas famintas devoravam 7 vacas gordas no sonho do faraó, assim como 7 espigas magras e 7 espigas cheias. O primeiro assassino na terra teria que ser vingado 7 vezes. Os filhos de Israel deveriam comer pão sem fermento durante 7 dias para comemorar a Páscoa. A roupa do sacerdote era composta por 7 peças. 7 objetos sagrados do tabernáculo deveriam ser ungidos como óleo. Os sacerdotes deveriam ser ungidos 7 vezes com óleo. Moisés aspergiu o altar 7 vezes com óleo de unção. O leproso era declarado limpo depois de aspergido 7 vezes. Naamã teve que descer 7 vezes no Rio Jordão para ser curado. No 7º ano a terra deveria descansar. O ano do jubileu ocorreria após 7 semanas de anos. A festa do tabernáculo durava 7 dias. Os inimigos de Israel fogem por 7 caminhos. A Bíblia diz, né, que o inimigo por um caminho vem, mas por 7 tem que fugir. 7 sacerdotes com 7 trombetas deram o sonido ao povo de Israel para conquistar Jericó. Deus pediu a Gideão que oferecesse em sacrifício o segundo boi de seu pai de 7 anos para quebrar a opressão midianita de 7 anos. Sansão tinha 7 tranças na cabeça. Ruth era para Noemi uma nora que valia mais do que 7 filhos, Ruth 4:15. Deus fez a mulher estéril ter 7 filhos, é o que Ana fala. Deus reservou 7.000 israelitas que não adoraram a Baal, foi o que Deus falou para Elias. Naamã, que eu já falei. Salomão levou 7 anos para construir a casa do Senhor. Os amigos de Jó permaneceram 7 dias e 7 noites sem falar uma palavra. A palavra de Deus é purificada 7 vezes na fornalha, Salmos 12:6. O salmista louvava ao Senhor 7 vezes por dia, Salmo 119, 164. O justo pode cair por 7 vezes, mas todas o Senhor a levantará. A fornalha de Nabucodonosor foi acesa 7 vezes mais, mas Deus deu livramento ali. Nabucodonosor ficou 7 tempos morando com os animais no campo. As profecias de Daniel, que falam de 70 semanas proféticas de 7 anos, vai falar sobre a grande tribulação, que são 7 anos. O profeta Zacarias falou dos 7 olhos do Senhor que percorrem a terra, Zacarias 4:10. Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. Né? Jesus também fala que se expulsar um demônio e a casa ficar vazia, você não for cheio do Espírito Santo, esse demônio vai e ele busca 7 piores e volta. Pedro achava que só deveria perdoar o seu irmão 7 vezes, porém Jesus falou que são 70 vezes 7. Foram 7 homens escolhidos cheios do Espírito Santo, como os primeiros 7 obreiros da igreja primitiva. Isso está lá em Atos capítulo 6, versículo 3. E a gente vai aqui ficar 30 minutos falando de exemplo de 7, 7, 7, 7. Mas o que eu quero dizer? Isso é uma curiosidade. Fala de numerologia bíblica, que é real, está presente em toda a Bíblia. E o número 7 tem um significado muito poderoso. Um dos seus significados é a perfeição, a totalidade de Deus. Amém? E agora Jesus, o 7º homem, chega na vida dessa mulher e muda a história dela. Tá bem? Então, vamos resumir aqui. Vamos deixar aqui 3 exemplos do número 7. Vai aqui, o 7º homem encontrou a mulher, mudou a vida. Tá bem? Então, eu quero profetizar aqui em 7 dias, ou em 7 semanas, ou em 7 meses. Isso é para quem tem fé. Deus vai mudar a sua vida por completo.
Deus vai te ligar a pessoas, Deus vai fazer com que você faça conexões, Deus vai te cercar de pessoas que vão transformar a sua vida e o nome de Deus será glorificado. Tá bem? 7 dias, em 6 dias Deus criou a terra, no 7º descansou. No 7º dia tem descanso, tá bem? 7 dias, uma semana. Eu quero profetizar sobre a sua vida, se você tem fé para receber, que nessa semana haverá descanso de Deus chegando para a sua vida. Haverá descanso de Deus chegando para a sua alma. No nome de Jesus, haverá descanso de Deus para a sua mente. A paz que excede todo entendimento te alcança essa semana. Amém? E Deus prometeu que choveria, tá? E fala a Noé, a arca está pronta, entra agora porque no 7º dia eu vou fazer chover. Então Noé construiu a arca por mais de 100 anos, mas agora Deus fala, entra porque daqui a 7 dias vai chover. E aí no 7º dia chove. No 7º dia, promessas de Deus se cumprem. Então eu quero profetizar que essa semana, algo que Deus te prometeu vai acontecer e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Tem fé aí para receber? Fica essa palavra profética e essa curiosidade sobre o número 7. Amém? E aí entramos aqui. Nossa, esse vídeo, meu Deus do céu, eu não falei nem metade. Versículo 21. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus está à procura de uma classe de pessoas. Meu Deus do céu, eu quero ser essa classe de pessoas. Quem são essas pessoas? São os adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Se tem gente que adora verdadeiramente, tem gente que adora de forma falsa. Se tem gente que adora em espírito, tem gente que adora só no racional, só na carne, só no lado humano. Nós precisamos adorar em espírito e em verdade. Como adorar em espírito? Nós já falamos no capítulo anterior, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa deixar que o Espírito Santo conduza a sua adoração. Você não deve imitar alguém. Você não deve se preocupar com o que os outros estão pensando. Você deve deixar fluir a presença do Espírito Santo através de você e permitir que ele te leve à verdadeira adoração. E também temos que adorar em verdade. Quem é a verdade? Jesus. O caminho, a verdade e a vida. João 14:6. O que também é a verdade? A palavra de Deus. Então, quer adorar a Deus em verdade? Adore a Cristo e adore através da Bíblia, vivendo a sua vida de acordo com a palavra de Deus. E eu vou deixar uma live aqui também, Restaurando a Adoração, nome, se eu não me engano, que eu falo um pouquinho mais disso. Mas Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É através do Espírito Santo, é glorificando o nome de Cristo, é glorificando o nome do Pai, é vivendo através da palavra. Amém? Glória a Deus. E disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vir, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando para você. Tá? Quando Jesus fala, eu sou o Messias, Jesus fala, eu sou o Salvador. O nosso Salvador é Jesus. E a gente só vai para o céu através de Jesus. Eu falo isso todo vídeo, tá? Para que fique gravado na nossa mente. O Messias é Jesus, é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. E naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? E então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venha ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E então saíram da cidade e foram ver onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, coma alguma coisa. Mas ele lhe disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Versículo 34, Jesus lhes disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então Jesus está falando, o que me alimenta, o que me sustenta não é só arroz e feijão. O que me sustenta é fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe por que tem gente que está fraco? Sabe por que tem gente que está caindo, que está tropeçando, que não aguenta mais? Porque não está se alimentando da comida do céu. Não está fazendo a vontade do Pai, não está cumprindo a obra que o Pai te deu. E aí você não tem sustento espiritual. Tá bem? Sustento espiritual se vem se alimentando da palavra, bebendo da água viva, tá? Mas também fazendo aquilo que Deus te mandou fazer. Então, quer ser sustentado pelo céu? Faça aquilo que Deus já te mandou fazer. Amém? Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram
por causa do seguinte testemunho da mulher: ele me diz tudo que eu tenho feito. Então, porque Jesus revelou a vida da mulher, a mulher passou a crer e agora muitos passam a crer também. Eu quero te falar um negócio rápido aqui. Tem muita gente aqui na internet, por aí afora hoje, falando muito mal de revelação e profecia. Revelação e profecia é bíblico. 1 Coríntios 12, 13 e 14 fala dos dons espirituais e ali fala da profecia, fala da revelação. Tá? Se entrar um incrédulo no vosso meio e todos profetizarem, os segredos do seu coração serão revelados, por todos será convencido de que é pecador, com o rosto prostrado em terra reconhecerá que Deus está no vosso meio. 1 Coríntios 14, 25 e 26. Tá bem? 1 Coríntios 14, 1, buscar com zelo os melhores dons, sobretudo o dom da profecia. 1 Coríntios 14, 39, buscar com zelo os melhores dons, sobretudo o dom da profecia, e não proíbo falar em línguas. Então, profecia e revelação é bíblico, tá bem? E Jesus acabou de revelar a vida da mulher samaritana, por isso ela crê e por isso as outras pessoas também creem, tá? Deus também usa revelações e profecias como isca para puxar o homem, tá? Para trazer a atenção das pessoas, porque as pessoas ficam curiosas, as pessoas querem ser reveladas, querem também receber profecia, aí vem para a presença de Deus, aí chega ali, vê que é muito mais do que isso e alcança a salvação. Então não fale mal de profecia, não fale mal de revelação, porque o próprio Jesus revelava e profetizava. A gente já leu, talvez você nem percebeu, mas João capítulo 1, Jesus revelou aqui, ó. João capítulo 1, versículo 42. E Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas a partir de hoje será chamado Pedro. Então Jesus entregou duas revelações e uma profecia para Pedro. O teu nome é Simão, revelação. O teu pai é João, revelação, mas a partir de hoje será chamado Pedro. Profecia que transforma, tá bem? Depois também revela para Natanael: eis aí um homem israelita em quem não há dolo. Revelação, quem ele é. Como que você sabe isso? Te vi na figueira antes de Filipe te chamar. Revelação de localidade, de onde ele estava. Ninguém tinha visto ele lá, tá? E aí o que acontece? Tanto Pedro, que foi revelado, quanto Natanael, que foi revelado, permanecem junto com Jesus e passam a crer nele. Então não fale mal de revelação, não fale mal de profecia, porque é bíblico. E o próprio Jesus começou com isso. Ah, para que revelar nome? Ah, para que falar isso? Ah, e não sei o que, e não sei o que. Fala com Jesus. Jesus que começou com esse negócio em João 1, em João 4, tá bem? Jesus está revelando, está profetizando todo mundo. E sabe o que está acontecendo? Pessoas estão sendo salvas, pessoas estão crendo no nome dele. Amém? E glória a Deus por isso. Versículo 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da tua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente porque você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Glória a Deus e aleluia. Então nós não podemos viver da fé dos outros, nós precisamos ter a nossa experiência. Eles foram até Jesus porque acharam interessante o que a mulher falava, mas agora eles estão falando: mas agora nós cremos, não por causa do que ela falou, mas porque nós desfrutamos, porque nós percebemos. Salmos 34, 8, provai e vede que o Senhor é bom. Você só descobre que o Senhor é bom se você prova, se você vai atrás, se você experimenta, tá bem? Eu tenho fé, mas você não pode viver da minha fé. Você precisa desenvolver a sua fé. Eu sou só um canal, eu sou só uma isca de Deus para Deus te trazer para a presença dele. Aí você prova da presença dele, vê que ele é bom e você permanece. Tá bem? Então não viva da fé dos outros. A fé da minha mulher, a fé do meu pai, a fé do meu irmão, a fé da minha avó, o Deus do meu avô. Não, tem que ser o seu Deus, tem que ser a sua fé, tem que ser as suas experiências pessoais com o Senhor. Amém? Glória a Deus. E aí geral vai crer aqui, né? E aí a cidade toda vai crer. Então Jesus transformou uma mulher adúltera numa missionária, tá? Jesus transforma pessoas e ele vai transformar a sua vida e vai transformar pessoas da sua casa. Sabe aquela mulher que já teve 5 maridos, agora está em adultério, vive sozinha, vive se escondendo, não tem jeito para nada? Sabe aquela pessoa que você já não dá mais nada, que você já nem acredita nela, aquela pessoa que é difícil, já passou anos e parece que não muda? Jesus vai de encontro a essa pessoa no poço e vai transformar essa pessoa num grande missionário, numa grande missionária, e o nome do Senhor será glorificado. Tá? E vamos encerrar por aqui. Na sequência vai falar de um milagre que Jesus fez, e eu quero apenas dizer aqui, ó, versículo 49, o oficial do rei disse: Senhor, venha à minha casa antes que meu filho morra. O oficial estava chamando Jesus para um milagre. Versículo 50, Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu.
Estando ele ainda... Peraí, deixa eu voltar aqui o fundo musical. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícia de que o menino estava vivo. E quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, ele lhe disse: a febre o deixou ontem a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos da sua casa. Então houve conversão por causa de mais um milagre. Mas a questão é, o oficial falou: vem comigo curar meu filho. E Jesus falou: eu não preciso ir, o teu filho vai ficar bem. Liberou uma palavra. E a partir do momento que Jesus libera uma palavra, a vida de um homem é transformada. Um menino que está morrendo volta à vida e uma família toda é transformada e salva. Através de uma palavra. Quantas palavras de Jesus tem aqui? Uma? Ou muitas? Quantas palavras Deus está me usando para liberar aqui sobre você todos esses dias nesse canal? Quantas palavras você já recebeu de homens e mulheres de Deus mundo afora aí? E aí? Até quando você não vai crer? Creia, uma palavra do céu muda a sua vida. E eu quero profetizar que tem uma palavra de Deus te alcançando hoje. Tem vida entrando na sua casa, tem transformação entrando na sua casa, tem cura entrando na sua casa, tem libertação entrando na sua casa, tem alegria entrando na sua casa, tem portas abertas chegando a você. Em nome de Jesus, tem prosperidade chegando a você, tem bênção sendo derramada sobre você. E o nome do Senhor será glorificado. Mas isso é para que você desfrute do melhor de Deus e entregue a sua vida ao Messias, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que deve ser adorado em espírito e em verdade. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã no capítulo 5.